Existe um documento quando se está tirando a licença sanitária que a Anvisa ela solicita que seja elaborado. Chama-se POP, Procedimento Operacional Padrão. Mas muitas empresas elaboram POP e não utilizam no dia a dia. E esse é um documento que ele tem tudo a ver com a nossa operação. É um documento que ele deve ser utilizado em treinamentos, ele deve ser utilizado no desenvolvimento dos técnicos, no desenvolvimento da equipe, e a Anvisa diz que a empresa deve possuir procedimentos operacional padrão, POP, que descreva as operações realizadas, os quais devem estar datados e assinados pela elaboração para aprovação. E eu digo mais, se você tem os POPs e utiliza esses POPs para treinamento, principalmente de colaboradores novos, você vai criar a padronização. Nada mais é do que um documento de padronização para você desenvolver a sua equipe. Ele é um treinamento completo, e aí você vai e registra junto ao colaborador que você passou essas orientações. E hoje eu vou falar então sobre 12 POPs que a Anvisa ela solicita antes de você tirar a licença sanitária. Se você já tem o POP na sua empresa e utiliza, vamos que vamos, é uma forma de você estar podendo atualizar também. Se não está utilizando, reescreva, melhore e utilize. Então, meu nome é Bruno Fernandes. Vamos falar hoje sobre o procedimento operacional padrão? Então vem comigo. POP 1, exigência da vigilância sanitária, hein? É que você tenha um POP descrevendo a higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios. Ele vai dizer, dentro desse POP, qual que é a periodicidade da higienização do laboratório, por exemplo, dos equipamentos, do material de trabalho, e aí você vai descrever, então, que do material de trabalho é semanalmente ou quinzenalmente, você vai se organizar conforme a sua empresa trabalha. Porém, essa é uma indicação, é um procedimento que ele precisa ser feito. Não é por um, são por todos os colaboradores, principalmente da área técnica que trabalham com produtos químicos, com os pesticidas. No POP 2, ele fala sobre a utilização e manutenção dos equipamentos, incluindo chuveiro de emergência e lava-óleos. Ele fala da responsabilidade, que seria do RT da empresa, o dono ou o gerente, de garantir a possibilidade dessas manutenções. Ele fala da responsabilidade do supervisor de inspecionar o funcionamento, dos técnicos operadores de saber utilizar corretamente, comunicar alguma falha, até digo dos equipamentos que a gente utiliza no dia a dia para realizar os serviços, né? E ele descreve etapa a etapa, você pode colocar detalhado no POP, etapa a etapa, como fazer essas manutenções. O POP 3, ele fala sobre o recebimento e armazenamento dos saneantes desinfestantes, fala sobre o recebimento, sobre a conferência, de quem que é a responsabilidade de não deixar faltar produto na empresa, fazer a distribuição, de quanto em quanto tempo é feita a distribuição para os colaboradores, quem é a responsabilidade de fazer o controle, monitorar os prazos de validade. Já no POP 4, fala-se de medidas a serem adotadas em caso de acidente envolvendo funcionários. Então, qual que é o objetivo desse POP? É reduzir os impactos à saúde. Agora, ainda mais está entrando a NR01. Eu fiz um vídeo sobre NR01. Dá uma olhada aqui nos meus vídeos, eu detalho mais. E
A ideia principal desse POP é preservar a integridade física dos colaboradores, proteger os bens da empresa e cumprir as exigências legais normativas dessas normas. Em caso de derrame, o que precisa ser feito? Geralmente você tem que ter um kit antiderramamento nos veículos. O colaborador ele precisa ser treinado para saber como ele vai agir em caso de derramamento. Ele faz o quê? Ele leva para onde? Ele fala da abertura do CAT, que seria para casos mais graves de acidente, onde machuque, enfim, todo acidente mais grave, ele precisa ser documentado em um relatório de acidente. Assim você vai proteger o seu colaborador e também proteger a sua empresa, proteger contra negligências. Eu estou passando por cima aqui dos POPs, não vou entrar muito a fundo até para o vídeo não ficar muito comprido, legal? No POP 5, ele fala sobre o treinamento dos funcionários. Aqui a norma ela fala sobre o planejamento dessa execução, dos registros dos treinamentos, pode ter fichas de avaliações, pode ter fichas de treinamentos. Quem que é o responsável por elaborar? Por assegurar que os colaboradores participem, né? E também uma responsabilidade ali, um comprometimento dos colaboradores participarem ativamente, né? Utilizar aquilo que foi passado em treinamento e aplicar em campo. Já no POP 6, ele fala de controle da higiene e saúde dos funcionários. Muitas vezes a gente tem que ficar, né, pontuando para os colaboradores, fazer uma barba, deixar a barba bem feita, cortar as unhas, vir com uma roupa passada, né? Mas isso a Anvisa, ela já tem esse POP sobre o controle da higiene, né? Ele fala sobre higiene pessoal, ele fala quem que é o responsável por fazer a verificação dessa norma, ele fala sobre saúde ocupacional também e da responsabilidade dos exames periódicos, ASO, PCMSO, né, que é a NR07, e agora, como eu disse, vai entrar a NR01, que fala sobre questões psicossociais. No POP 7, ele fala sobre lavagem e higienização de uniformes e EPIs. E o legal é que, assim, você elaborando o POP ou os POPs, né, não precisa necessariamente ser a empresa que está dizendo que tem que ser feito dessa forma. Não fica aquele negócio chato de você ter que ficar pontuando. Olha, não, é o POP, isso aqui é norma da Anvisa, tá? Então, falando do POP sobre a lavagem e higienização de uniformes e EPIs, o que ela fala? Se o uniforme é lavado em casa, se é lavado na empresa, se é responsabilidade da empresa, de quem que é? Responsabilidade de fornecer os uniformes e os EPIs. É do colaborador de manter limpo, conservado, tem quem limpa, isso tudo é descrito no POP. A Anvisa, ela pede que você tenha uma ficha de controle de higienização desses uniformes e dos EPIs. E eu digo mais, eu já recebi visita da Anvisa aqui na empresa e eles realmente pedem, né? Se você não tem, eles vão te dar um prazo para você tanto elaborar esse POP e também entregar as fichas de EPI. Nada melhor do que você já ter isso guardado, já ter o costume de fazer, assinar essas fichas. No POP 8, ele fala sobre o transporte de produtos e equipamento. Ele fala sobre as condições de estado de limpeza do veículo. Então, que o veículo ele tem que estar limpo e organizado. Então, não é só uma exigência do líder da empresa, do dono da empresa, do supervisor ali de ter que ficar pegando no pé. Isso é uma exigência da Anvisa. Você sabia que todos os veículos eles precisam ter as FIS-PQs, que são a ficha dos produtos que você carrega
dentro do carro em caso de algum acidente ali, de algum derramamento. Então, além do kit antiderramamento que você tem que ter as fichas dos produtos também. No POP 9, ele fala sobre diluição, fracionamento ou outras manipulações autorizadas para saneantes desinfestantes. Quando eu recebi a Anvisa na empresa, eles vieram, né, sem avisar, claro, e eles me perguntaram sobre os produtos fracionados. E eu tenho na empresa alguns produtos que são menos utilizados fracionados, e aí eu não tinha as etiquetas nas embalagens. A gente sabe ali qual é o produto e tal, mas ela falou, qual que é esse produto? Qual que é a data de validade? Qual que é o lote? E aí eu fui autuado depois para ter que regularizar isso. Então, a norma, ela informa que deve ser, todo o fracionamento deve garantir rastreabilidade, que é registro do produto original, contendo lote, validade, data do fracionamento, e é proibido reutilizar embalagens de alimentos, bebidas similares, né? Tem que ter os frasquinhos hoje na Shopee, no Mercado Livre, você encontra esses frasquinhos aí para estar fracionando os produtos. No POP 10, a norma ela fala em técnica de aplicação de saneantes desinfestantes. Qual que é o objetivo dessa norma? Estabelecer critérios e procedimentos para a aplicação correta e segura de saneantes, garantindo a eficácia do tratamento e segurança dos colaboradores, clientes e do meio ambiente, em conformidade com as normas legais. Então ele fala como deve ser feita essa aplicação, que seja uma aplicação segura para o cliente, pode-se falar em tempo de reentrada, em algumas indicações ali para o técnico. Por isso que eu digo, o POP ele já tem que ser passado para o técnico, ser elaborado em forma de treinamento, certo? Então ele fala sobre você colocar embalagens ali, os frascos e equipamentos no chão, não colocar em cima da pia, sobre diluir o produto em uma quantidade menor de água e misturar. Isso a gente vê em treinamentos também, mexer bem e depois complementar, né, fazendo a calda química, utilização dos EPIs para preparação. Eu até tenho um documento na empresa que chama Código de Conduta. E aí eu fui atualizar os POPs aqui da empresa e eu vi que muito do que tem no Código de Conduta, na verdade, ele já dá-se para falar muito através do POP, dos procedimentos operacionais padrão, certo? E ainda falando em técnica de aplicação dos produtos, aí você pode fazer um complemento ali falando sobre a pulverização, como que ela é feita, para que serve, para quais pragas vai atingir. Eu posso falar sobre uma aplicação spot, sobre atomização. Então, ele é um treinamento completo. Claro que tem POP mais simples, que não serve para nada, você só vai guardar ali e arquivar. E existe o verdadeiro POP, que é para você padronizar as aplicações aí na sua empresa. Quais são os cuidados durante a aplicação? Isso está nesse POP também, no POP 10. Após a aplicação, quais são as recomendações? Quais os registros que o técnico tem que fazer sobre não conformidades? Então, tudo isso fala no POP 10, não necessariamente que precise ser nessa sequência, mas inclusive eu peguei um documento da Anvisa onde ele intitula esses 12 POP e esse é o 10º, técnicas de aplicação de saneantes desinfestantes. E eu ainda vou complementar fazendo 10.1, controle de insetos rasteiros, 10.2, de roedores, 10.3, técnicas para tratamento de cupim, de madeira seca, enfim, você vai complementando, já deixa os procedimentos operacionais padrão em forma de treinamento para a sua equipe. No POP 11, fala-se de armazenamento, treinamento e destinação sobre
resíduos sobre as embalagens vazias, ou então sobre as embalagens cheias, como é que guarda, se tem uma bolsa, guarda tudo junto? Não, os ruinticidas têm que ficar separado dos pesticidas, né? Então você vai fazer esse treinamento em cima desse POP, desse procedimento operacional padrão. Vai falar sobre a logística reversa, que você não pode simplesmente jogar o produto no lixo do cliente, né? Tem que ser trazido novamente para a empresa. E no POP 12, ele fala sobre reclamação de clientes e como são feitas as tratativas. Quem recebe essa reclamação, quem é o responsável por fazer a análise dessa reclamação, como a empresa vai reagir ou vai agir, liga para o cliente, qual que é o prazo para a solução desse cliente. E é uma forma de melhoria contínua. Você pode criar cases. Aqui na empresa a gente cria alguns cases de acordo com reclamações e conversa isso e passa isso, trata em reuniões, né? Colaboradores que ainda não passaram por aquela situação, eles ficam sabendo, principalmente os novos que estão em treinamento, né? Tem empresas que têm mais rotatividade ou estão crescendo e contratando mais pessoas. Então é importante eles saberem situações que aconteceram no passado para até evitar que aconteça no futuro. Então, hoje eu falei sobre os POP. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, me ajude aí a elaborar cada vez mais vídeos. Já tem bastante vídeo no canal, então se você está chegando agora também, explore aqui o canal No Controle, onde eu falo, né, a minha passagem dentro do controle de pragas, as minhas experiências, e também busco bastante material aí de fora para acrescentar aí no nosso segmento, legal? Então, hoje é isso aí. POP, procedimento operacional padrão. Quer padronizar? Quer ter uma empresa de sucesso? Quer ter uma empresa de qualidade? O segredo está na padronização, legal? Valeu, hoje é isso aí e até o próximo vídeo.